irmãos, boa tarde. Em nome do Senhor Jesus, que a paz de Deus esteja em cada coração, em cada vida. Em nome do Senhor Jesus. Quero pedir para os irmãos abrirem a Bíblia no Evangelho de João. João capítulo 18. João capítulo 18. Por que Pedro negou? Por que Pedro negou? De alguma forma, Deus ele está querendo falar isso mesmo com a igreja, né? João capítulo 18, versículo 11. João capítulo 18, versículo 11. Todo mundo encontrou? Amém? Então vamos lá. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam Jesus e o manietaram. E conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote. E entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava na parte de fora da porta. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: não és tu também dos discípulos deste homem? Disse-lhe ele: não sou. Ora, estavam ali os servos e os criados que tinham feito brasas e se aquentavam, porque fazia frio. E com eles estava Pedro, aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntam. E nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram a eles o que lhes ensinei. E eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E tendo dito isso, um dos criados que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, e se bem, por que me feres? Anás mandou o manietado ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro estava ali, aquentava-se. Disseram-lhe, pois: não é também um dos discípulos? Ele negou e disse: não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, perante daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: não te vi no horto com ele? E Pedro negou outra vez. E logo o galo cantou. Amém? Pode fechar os teus olhos. Senhor Deus, colocamos a tua palavra diante do Senhor. Pai, clamando que o Espírito Santo, Deus, venha falar conosco segundo o que o Senhor tem para nós. Pai, o Senhor nos conhece, Pai, o mais profundo que nós mesmos. Então, Senhor Deus, te pedimos que o Senhor venha falar conosco. Pai, que o Senhor venha trabalhar, Senhor, no íntimo, Pai, do nosso coração. Senhor, nos transformando, nos amadurecendo, nos preparando, Senhor, para o dia, Pai, que o Senhor recolherá a igreja. Pai, qualquer intervenção maligna que Cristo Jesus repreenda, mas que o Senhor tenha liberdade de agir no nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Pode se assentar. Bom, por algum motivo, Deus ele quer falar conosco a respeito de Pedro. Deus ele quer detalhar a cada um de nós algumas coisas, alguns dos motivos ao qual Pedro ele estava ali um pouco se atrapalhando no meio do caminho e o porquê Pedro estava assim. A palavra começa nos falando ali no versículo 18,
Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha, não beberei eu o cálice que o meu Pai me deu. Pedro, ele estava ao lado do Senhor Jesus. Igreja, nós precisamos entender uma coisa importante. Quando nós estamos do lado de homens que fazem a obra de Deus, homens sérios, nós caminhamos com eles, mas percebemos limitações, porque eles são homens. Nós vemos falhas, nós vemos limitações na vida deles. Por mais bons que eles sejam, eles podem ir até um certo ponto, além eles não podem, porque depende de Deus. Só que Pedro, ele não estava andando do lado de um grande homem de Deus, ele estava andando ao lado do próprio Deus aqui na terra. Esse Pedro que estava vendo maravilhas, que estava vendo milagres, que estava escutando a palavra de Deus da boca do próprio Deus, era ensinado a ele que ele precisava se preparar. Igreja, não muito distante do que Deus tem falado para a igreja de hoje. Se prepare, não durma no ponto. Não durma, para que o noivo não venha te buscar e você fique. Deus, ele tem preparado a igreja para a volta de Cristo Jesus. Deus não tem preparado a igreja para ser rica. Deus não tem preparado a igreja para que ela não sofra aflições. Deus não tem preparado a igreja para que ela seja o povo mais feliz, completo. O povo que obtenha mais bens. O povo que seja o povo mais saudável. Não. O próprio Jesus já declarou que nós sofreríamos aflições. O que Deus, ele veio fazer aqui na terra, se fazendo como homem, era preparar a igreja para a tão chamada salvação, que é o foco da nossa vida. Porque a nossa carne um dia ela vai ter fim, mas o nosso espírito, a nossa alma, ela é eterna. Amém? E Jesus ao lado de Pedro, ensinando a Pedro: Pedro, eu preciso morrer, eu preciso tomar do cálice de Deus. O cálice de Deus, nós sabemos, é a ira de Deus que seria derramada sobre Jesus Cristo no momento da crucificação. Jesus não estava tendo um problema com a cruz de madeira ali que ele seria crucificado. Ele não estava apavorado com isso, porque tinha ao lado da direita, ao lado da esquerda, outros dois que estavam até batendo papo entre eles nesse momento. A preocupação de Jesus não era a dor na carne, mas era a dor no espírito, de naquele momento que ele fosse crucificado, todos os pecados da humanidade fossem atraídos a ele. Igreja, se há alguém que tem a noção exata do peso do pecado, esse alguém é Jesus Cristo. Muitas vezes os homens brincam com o pecado, mas Jesus não brincava com o pecado, a ponto dele não pecar. Mas no momento que ele sabia que o pecado da humanidade viria a ele, ele sabia que ali ia acontecer algo, que a Bíblia alerta. O pecado viria sobre Cristo Jesus e naquele momento haveria uma separação entre ele e Deus. A Bíblia diz que o pecado, ele faz separação entre o homem e Deus. Quando Jesus está na cruz e ele fala: Pai, por que me desamparastes? Ele está dizendo: os pecados foram atraídos a Cristo. E naquele momento ele sofre a separação entre ele e Deus. E ele alerta Pedro. Só que Pedro, ele não consegue entender a profundidade disso. Igreja, sabe por quê? O Velho Testamento, ele avisou tanto a respeito do Messias. E quando o Messias pisou, o povo dele não reconheceu ele. Porque ouviam, mas não se atentavam. Não se prepararam para a vida do Messias. Não analisaram exatamente o que as profecias falavam a respeito dele. E quando Jesus chega, não reconhecem. Uma pergunta. Nós temos a profecia de que um dia a besta se sentará ao trono e tentará se fazer como Deus. Será que nós vamos reconhecer ela? Será que nós iremos perceber quando o mundo já estiver caminhando rumo verdadeiramente ali à perdição? Será que nós iremos reconhecer as astúcias de Satanás para enredar o homem e arrebatar esse homem? Não sei. Mas uma coisa eu sei. A nossa geração tem a palavra de Deus completa para instrução. Para nos exortar, para nos amadurecer, para nos colocar de pé, para nos ajudar.
a não passar o que esses homens passaram. Pedro, ele tenta impedir a morte de Jesus. Ele se levanta ali como uma espada para cortar a orelha de um soldado, e Jesus repreende ele, falando que ele precisará passar por isso. Continuando no 12. Então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram. Conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado os judeus, que convia que um homem morresse pelo povo. Caifás, ele nem percebe o que ele está falando. Aos olhos naturais, Caifás estava sendo um homem cruel. Mas aos olhos espirituais, ele estava ali profetizando algo que verdadeiramente era necessário acontecer. Era um homem que não tinha intimidade com Jesus, era um homem que não tinha se rendido a Jesus, mas era um homem que estava falando algo concernente à vontade de Deus. Porque Deus usa aquele que quer. Se for possível, até mesmo as pedras iriam clamar a nós. E esse homem, ele fala a respeito de um homem morrer pelo povo. E ele continua no 15. E Simão Pedro e o outro discípulo seguiam a Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. Pedro estava da parte de fora da porta. Saiu então o outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Pedro estava com mais um discípulo ali, acompanhando o processo da crucificação de Jesus. Esse outro discípulo nós entendemos que é João, até porque está no Evangelho de João. E a Bíblia fala que esse outro discípulo, além de ele entrar junto ali com Jesus, naquela situação, ele conhecia o sumo sacerdote, vamos dizer assim. Esse outro discípulo, ele era muito bom de relacionamentos. Pedro ficou da parte de fora. Nós desconfiamos o porquê que Pedro não era tão bom em relacionamentos, né? Havia umas pequenas falhas em Pedro, que não era com todo mundo que ele se relacionava muito bem. Porém, a Bíblia diz que esse outro discípulo, ele vai lá para dentro e ele pede, deixa Pedro entrar, deixa Pedro aqui, vir junto. E eles ouvem ali esse outro discípulo e deixam Pedro entrar. E Pedro entra também, ali junto. 18, 17. Então a porteira disse a Pedro, não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele, não sou. Não sou. Ora, estavam ali os servos e os criados que tinham feito brasas e se aquentavam porque fazia frio, e com eles estava Pedro, aquentando-se também. Pedro, ele entra ali dentro para seguir ali a crucificação de Jesus. Percebemos que João está com Jesus. Pedro está perdido ali no movimento. Pedro está se esquentando ali junto com os outros servos. Pedro está com aqueles que não deveria estar. E quantas vezes nós somos também ensinados por Deus em que rodas devemos nos assentar. Mas muitas vezes nós temos um pensamento chamado, não tem nada a ver. Posso me assentar com qualquer pessoa, posso conversar com qualquer pessoa. De repente são pessoas que você sabe que não vai te fortalecer em Deus. E nem você vai ter estrutura para fortalecê-los em Deus. E você, ao invés de estar ali para contaminar, você está ali para ser contaminado. E quando se vê, não se sabe mais quem é de Deus, quem não é de Deus, não se sabe mais. E Pedro, ele se mistura. Sabe aqueles crentes que a gente fala, crente 007? Era mais ou menos Pedro aqui. Eu vou me camuflar, eu vou estar de olho em Jesus. Eu vou estar de olho nos movimentos, o que vai estar acontecendo. Mas eu não entro, eu fico perto. Irmãos, sabe por que Pedro, ele nega Jesus aqui? Porque Pedro está perto, mas Pedro não está dentro. Pedro está no movimento, Pedro está observando, mas Pedro não está dentro. Não está junto.
não está vivendo com Jesus as dores e as aflições de Jesus. Eu estou dentro daquilo que Jesus pode fazer, mas eu não estou junto com as aflições que Jesus passa. Eu participo daquilo que Jesus está presente, mas eu não estou com Jesus naquilo. Igreja, se nós sermos dessa forma, em algum momento nós vamos negar a Jesus. Em algum momento nós vamos estar em um grupo que vai dar vergonha falar de Jesus. A gente vai olhar e a gente vai pensar assim, não tem nada a ver tocar nesse assunto agora. Porque quando nós estamos dentro, a Bíblia fala que nós somos um com Cristo, e sendo um com Cristo, somos um com Deus. E somos um com Cristo e Deus. Nos fazemos um. Pedro não estava dentro, Pedro estava perto. Agora nós olhando para nós, para a nossa vida hoje, nós estamos dentro, nós estamos perto. João, ele vai até o fim com Cristo. E João foi o único que não foi mártir. Foi o único. Grande coincidência. Os outros tiveram que morrer por Cristo. Tiveram que morrer por Cristo. Só que uma coisa, igreja, eu preciso que você guarde no seu coração, que a gente vai ler agora a seguir. É necessário que você tenha isso guardado e cravado no seu coração. Continuando, 19. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. O sumo sacerdote, ele começa a questionar Jesus a respeito dos discípulos e a respeito da doutrina. Ele quer saber o que? Eu quero saber como é que é o movimento, o povo que anda com você do teu lado, o que você ensina. Eu quero entender, eu quero saber o que é que você ensina. Aí Jesus, ele dá uma resposta assim, para ele, 20. Jesus lhe respondeu: eu falei abertamente ao mundo, eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se juntavam, e nada disse em oculto. Amém? Igreja, sinagoga, templo, igreja, né? Já existe há um bom tempo. Jesus, ele está falando assim, eu estava ali ensinando, eu estava ali falando. O que Jesus está querendo dizer é, o que vocês estão me interrogando, vocês já sabem. Porque eu não escondi de ninguém, eu deixei aberto para que todo mundo soubesse. Só que aí, ele fala assim, 21. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que eu lhes ensinei. Em algumas traduções vai estar escrito, pergunta aos meus discípulos. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. Amém? Então você imagine a cena. Jesus está ali com o sumo sacerdote, ele perguntando assim para Jesus, olha, eu quero saber, o que você ensina? O que você prega? Como é que é o movimento ali, os discípulos? Como é que funciona essas coisas? Aí Jesus, lembrando, Jesus é Deus, amém? Ok? Aí Jesus, ele olha para o sumo sacerdote e fala assim, olha, vai naqueles que eu ensinei. Vai neles, porque eles ouviram o que eu ensinei. E eles vão te falar o que eu ensinei. A esperança de Jesus a respeito dos seus. Vá a eles e pergunte. Amém? Jesus de um lado olhando para o sumo sacerdote, pedindo para o sumo sacerdote ir àqueles que ele ensinou. Do outro lado, Pedro, a metros de distância de Jesus. Diante de pessoas perguntando se ele era de Jesus, se ele conhecia a Jesus, se ele sabia de Jesus, e ele responde o quê? Não sei nem quem é. Jesus de um lado tendo a esperança que aqueles que ouvem dele iriam falar dele, e do outro lado, aquele que ouviu dele dizendo que não conhece ele. Será que nós estamos suprindo as expectativas de Jesus?
Será que aquilo que Jesus ele tem a esperança que a gente venha fazer, a gente está fazendo? Porque Jesus não está dizendo ali, vá aqueles que eu ensinei, porém haverá um que irá me negar. Jesus sabia pela onisciência, onipresença, onipotência. Mas a esperança que Jesus tem é que aqueles que ouvem dele, vai falar dele. Vai falar dele. Vai falar o que ouvem dele, vai falar da doutrina dele. Qual é a doutrina de Cristo, igreja? Igreja, eu já falei aqui, eu creio que por diversas vezes, que quando eu cheguei na igreja, quando eu conheci o Evangelho, e eu comecei a evangelizar pessoas, eu evangelizava as pessoas completamente errada, com o entendimento que eu tinha. Eu ia evangelizar as pessoas, se alguém falasse para mim assim, eu estou doente, eu falava assim, vamos na igreja para você ser curado. Se alguém falasse assim, eu estou passando por um problema no casamento, eu falava, vamos para a igreja para você ter o casamento restaurado. Mas Deus com o tempo, Ele foi me amadurecendo, Ele foi mostrando para mim que a igreja não é lugar para ser curado, não é lugar para ter casamento restaurado, a igreja é lugar para ser anunciada a doutrina de Cristo, a morte dEle por nós, o arrependimento dos pecados, o crer na obra da cruz, o crer que Jesus morreu por nós e que Ele voltará para resgatar a sua igreja. Aí, se isso é ensinado, o que acontece com a minha saúde, com o meu casamento e com o restante? Segundo a vontade de Deus, a palavra é lançada sobre nós que os sinais seguirão os que crerem. Que crerem em quê? Em Cristo. Em Cristo. E o que Jesus está querendo aqui dos discípulos dele, é que ele não precise anunciar a sã doutrina, porque o tempo dele é findado. O que ele está querendo dizer é o que? A partir de agora é com aqueles que ouviram. Igreja, não virá um anjo do céu, descerá no meio do povo e falará com aqueles que estão ao nosso redor. Somos nós. Somos nós. Mas eu vou um pouco mais fundo a respeito de que o ouvir, muitos já estão cansados de ouvir. Igreja, a palavra do Senhor diz que os filhos que estão nas trevas, as pessoas que estão no mundo, elas esperam ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Qual é o testemunho que você tem dado aí fora? Você tem pregado Cristo por meio da sua vida? As pessoas olham para você e falam assim, eu quero conhecer esse Deus aí que você serve. Ou as pessoas olham e falam, misericórdia, prefiro nem ser crente para ser igual ele, para ser igual ela. Qual é o teu papel? Qual é o seu papel como aquele que ouviu a palavra de Deus? Como aquele que ouviu da sã doutrina do Senhor? Qual é o seu papel em relação àqueles que te veem? Igreja, é o nosso dever levar a salvação para aqueles que estão mortos. Porque nos sensibilizamos tanto quando vemos alguém no hospital ali entre a vida e a morte, sabendo que há pessoas do nosso lado que estão entre a vida e a morte, só que nós nem sabemos. Nós nem sabemos, só que estão esperando da nossa manifestação. Igreja, não estou falando de perfeição, porque não existe. Eu estou falando de bom testemunho. Eu estou falando de um portar. Olha aqui o que Pedro ele faz. Jesus, na mesma hora que ele nega, Jesus fala, vai naqueles que eu ensinei, que eles vão te ensinar. E na mesma hora Pedro está ali, não sei nem quem é Jesus. Quem é Jesus? Quem é Jesus? E muitas vezes nós não estamos falando quem é Jesus, mas o nosso portar está denunciando que não conhecemos Jesus. E igreja, se nós não conseguimos ter um comportamento de quem é de Cristo, aonde está Cristo em nós? Aonde está? Deus ele já nos ensinou aqui que Jesus ele não quer formar religiosos. Não está sendo ensinado aqui, olha, finja que você é de Deus, de maneira alguma. O que Deus ele quer falar para nós é que nós precisamos ser verdadeiramente dele. Por quê?
Porque nós iremos refletir aquele de quem nós somos. Nós iremos refletir. Não vai ser um teatro. Não vai ser uma máscara. Vai ser uma verdade na nossa vida. Só que Pedro, ele não consegue agir assim ainda. Continuando. 22. E tendo dito isso, um dos criados que ali estavam deu uma bufetada em Jesus, dizendo: assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal. Se é bem, por que me feres? Anás mandou manietá-lo ao sumo sacerdote Caifás. 25. Onde Jesus tinha acabado de dizer para ir àqueles ao qual ele ensinou. Olha o que acontece. E Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Sabe por que Pedro ele tem dificuldade de assumir que é de Cristo? Claro, porque Pedro ele estava próximo, mas não estava dentro. Mas porque Pedro ele ainda não tinha tomado a decisão de verdadeiramente morrer por Cristo. Igreja, hoje você não tem uma espada no teu pescoço. Hoje você não tem policiais entrando por essa porta. Mas você tem algo muito forte na sua vida, que todos os dias você tem que matar por amor a Cristo, que é a tua carne. Pedro ainda não tinha maturidade para morrer por Cristo. E o que Deus ele quer trazer na igreja hoje é que a gente venha ter maturidade para morrer por Ele. Morrer todos os dias. Morrer todos os dias. O pecado vir bater à tua porta e você falar: eu quero, mas eu não vou por causa de Cristo. Eu gostaria de estar ali, mas eu não vou por causa de Cristo. Igreja, você pensa que você virar um cristão é um passe de mágica? Você aceita o Senhor Jesus, nunca mais o pecado baterá à tua porta. Você vai virar quase um anjo na terra. De tanta perfeição. Sabe por que muitos vão para a igreja e depois de repente peca e sai? Porque eles pensam assim: não tem jeito para mim, porque eu fui até na igreja e não mudei. Mas a questão não é essa. A questão é que quando nós vamos à igreja, nós conhecemos a palavra de Deus, a gente aprende que nós teremos que matar a nossa carne diariamente. O pecado baterá a porta diariamente. Diariamente. Mas nós todos os dias morremos para nós, por amor a Cristo. Amém? E ele continua. 25. E Simão Pedro estava ali e aquentava-se. E disseram-lhe, pois: não és tu um dos discípulos? E ele negou e disse: não sou. E um dos servos, o sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: não te vi no horto com ele? E Pedro negou outra vez. E logo o galo cantou. Amém? Irmãos, Pedro não era falso. Se havia uma coisa em Pedro que a gente percebe forte, era que Pedro ele era bem espontâneo. Pedro não era uma pessoa falsa. Mas o problema de Pedro é que Pedro ele ainda não tinha um amadurecimento. E talvez, pode ser que alguém de nós não esteja tendo esse amadurecimento. Mas igreja, nós precisamos atentar a uma coisa, que houve um dia que Pedro teve. Pedro não ficou negando eternamente. Pedro não ficou negando de ano em ano. Pedro aprendeu. Pedro amadureceu. Ao ponto dele conseguir chegar ao fim. E cumprir aquilo que ele prometeu no começo para Jesus, de morrer por Cristo. Amém? Que Deus ele quer trazer para a igreja é o amadurecimento da igreja. E é verdadeiramente o esvaziar-se de si. É o fugir da aparência do mal. Não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado. O pecado é a comidinha que Satanás está lançando na tua frente, para que você coma e para que você morra. A gente precisa acordar. Nós não sabemos quanto tempo de vida nós temos. Igreja, nós estamos passando por um período aí desse coronavírus. A oração, a intercessão da igreja é para que nenhum pegue, para que Deus de maneira sobrenatural venha imunizar a igreja. É a nossa oração.
mas aonde nós temos a certeza de que um de nós não vai pegar e vai morrer. Credo, misericórdia. Pastora, misericórdia, irmãos, é para o inferno. Misericórdia é para o inferno. Não é em vão que Deus ele traz uma diaconisa e fala: se atenta à palavra que vai ser pregada. Não é em vão que Deus traz uma palavra dizendo a nós para nos atentarmos em seguirmos Ele com verdade, aniquilando a nossa carne, nos preparando para a volta dEle. Igreja, não vamos ser a geração que não vai reconhecer os sinais de Deus. Vamos ser a geração que vai nos preparar. Amém? Que vai dar o bom testemunho, que vai levar a outros a obra de Deus, que vai falar de Jesus Cristo, que vai testemunhar, que vai andar como Cristo, que vai verdadeiramente resplandecer o cristianismo, igreja. Resplandecer o cristianismo. Ser verdadeiramente cristãos, genuínos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pedro chegou lá. Pedro conseguiu. Pedro combateu. Pedro se esvaziou. Eu glorifico muito a Deus pela vida de Pedro, porque eu já em orações eu falei assim para Deus, falei: Deus, se não existisse Pedro, a gente ia achar que não ia ter jeito para nós. Obrigado por Pedro, muito obrigado por Pedro, porque dá esperança para a gente. Jesus, ele pode todas as coisas. Ele insiste, ele persiste, ele ensina, ele fala, ele exorta. Ele nos quer com ele, igreja. Amém? Que no nosso coração venha habitar o temor de Deus e que a gente venha verdadeiramente ser luz, ser sal nesse mundo, em nome do Senhor Jesus. Seja bicarbonato de sódio, não. Que onde você cai, explode tudo em volta. Tempere, brilhe, ajude outros a ver, a enxergar. Seja sal. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode fechar os teus olhos.